Olá pessoas, eu sou Danizito e vamos continuar aqui essa playlist de basicamente zerando o Spy Family por completo, onde nós temos aqui nos próximos capítulos o Lloyd optando por talvez a Anya não conseguir concluir seu plano e já meio que descartando ela, sim, realmente querendo trocar a Anya. Aí então logo depois simplesmente a Melinda Desmond, a mãe do Damian, passando com o psiquiatra, no caso o próprio Lloyd, assumindo que no caso o esposo dela, que também é o cara que tá sendo investigado pelo Twilight, é simplesmente um alienígena e isso pode levantar a suspeita pro Twilight que existe poderes em Spy Family, mas isso já é um outro caso. Então, pra fechar o vídeo, vamos apresentando aqui basicamente o capítulo onde é explicado quem é a mãe da Anya e também uma possível teoria de que une Spy Family com outro mangá e é revelado quem é a mãe da Anya lá dentro daquele mangá, mas calma que vocês já vão entender. Antes de dar início ao vídeo, eu já vou pedir pra vocês deixarem o like, se inscrever no canal que não é inscrito e pra quem não tá entendendo nada, basicamente esse vídeo vai ser um compilado de melhores momentos, apresentando todos os capítulos de Spy Family do começo até o final após a segunda temporada. E basicamente isso é uma playlist, então se você não viu, pode voltar aí e ver desde o começo que tem todos os vídeos na sequência, tudo certinho. Mas enfim, já que você deixou o like, bora logo pro vídeo. A Anya vai ser trocada de plano pelo próprio Twilight. Isso porque o próprio Lloyd estava querendo levar a Anya para um evento, só que nesse evento, a Associação de Mulheres Patriotas está envolvida na organização, tal como esteve no bazar beneficente para soldados feridos, então se esse for o caso, é bem provável que a Melinda venha a público novamente. Embora esteja com prioridade baixa, na minha lista, se há uma chance de termos progresso com o plano C, no caso o plano da rede de informações entre a Yor e a própria Melinda, é melhor aproveitar. E ele já estava aqui com baixa expectativa, né, pro plano B, que seria a Anya virar amiga do Damian. Só que a Anya então se esforçaria bastante aqui, né, pra mostrar que é amiga de todo mundo, principalmente do próprio Damian, que desafiou elas aqui pra um joguinho. Então logo depois dela simplesmente acabar com tudo e ainda simplesmente perder o desafio, ela mesmo pensa aqui que a Anya não conseguiu mostrar o quão próxima ela é. E por isso o plano B já era, ela vai ser descartada. Sendo que não, enquanto ela tava lá distraída, simplesmente o Lloyd tava pensando, é bem surpreendente que a Anya tenha conexões pessoais tão sólidas dentro do colégio dela. Sendo assim, vai ser bom pra minha missão. E pra piorar ainda mais a situação da Anya, no caso na cabeça dela, simplesmente a Yor acaba se deparando com a própria Melinda, que estava lá meio que disfarçada, só que pra fazer uma apresentação de graça lá no evento. Então meio que na cabeça da Anya já era, ela não conseguiu provar nada e simplesmente plano C vai dar andamento, então ela vai ser completamente descartada. A mãe do Damian vai passar por psiquiatra, no caso o próprio Twilight, ou seja, ele com certeza vai conseguir atingir aqui alguns objetivos. No caso, nesse novo capítulo lançado de Spy Family, a Anya e a Yor acabaram encontrando aqui a mãe do Damian. E a mesma fez aqui algumas revelações de cartas, né, no caso do futuro da Anya. Só que, obviamente, por se tratar de uma iniciante, não acaba dando muito certo. Ainda mais pra cima da Anya, que lê a mente dela, e tem literalmente um cachorro que vê o futuro. Enquanto tudo isso acontecia, a mesma, ela tinha alguns pensamentos, a qual a Anya lia e entendia como é que funcionava aqui a relação entre ela e o Damian. Ela pensando que a própria Anya com certeza sabe mais dele do que eu não me preocupei com ele, devido à minha fraqueza e o quão inadequado eu sou como mãe. E então ela pensa, não, tenho que encará-lo de frente, no caso, o esposo dela. Só que ela não consegue fazer isso de jeito nenhum. Nisso, inclusive, a própria Anya se preocupou, até porque essa sensação ela já sentiu antes, devido a ela ter passado por todos aqueles experimentos e etc. Foi quando a Yor recomendou aqui o próprio esposo, o Twilight, para que ela cuide do seu estado emocional e mental, passasse por um psiquiatra, né? Não que ela suspeitasse de algo. E sem querer acabou beneficiando aqui a Operação Strix inteira, até porque agora ela vai desabafar e contar tudo a respeito de sua família para literalmente o melhor espião do mundo. O Twilight está prestes a ter aqui um grande avanço na Operação Strix, até porque ele tem aqui em mão a esposa do verdadeiro alvo. E logo de cara o que ela acaba revelando é que simplesmente ele é um alienígena. O Lloyd já vira e fala como é. Então no consultório dele ele conversa falando enxaqueca, insônia, perda de apetite. Quando esses sintomas começaram, ela não responde muito, então ele tenta incentivar dizendo, pode falar o que der vontade, até porque por causa do nosso sigilo médico, ninguém de fora vai saber sobre as suas vindas à clínica ou sobre o que você fala aqui dentro. Então meio que aos poucos ela vai se abrindo, até o momento em que ela pergunta, você acredita em UFOs? Ele tenta entender a situação perguntando UFOs, tipo aqueles UFOs lá de cima, no caso OVNI. Enquanto tenta enrolar ela, ele se pergunta, e aí, qual seria a resposta certa? O que seria apropriado para respondê-la, não do ponto de vista de um médico, não devo negar, mas sim escutar. Ao mesmo tempo ele tenta desenrolar esse assunto com ela, só que ela fica quieta. Até o momento em que ele pergunta alguma relação entre ela, no caso a sua família, e os UFOs, ela responde que sim, mas somente o seu marido. Na verdade, o meu marido é um alienígena. E simplesmente encerrando assim o capítulo 109 de Spy Family. Está confirmado, não é somente a Anya que possui poderes aqui no universo de Spy Family, mas também o pai do Damian, exatamente, o tal chefão final. O Lloyd tá muito perto de descobrir que existem poderes em Spy Family, que por mais aqui que a Melinda basicamente explicou que o esposo dela, no caso o Desmond, literalmente o alvo da Operação Strix, consegue ler
ler pensamentos das pessoas, no caso da pior maneira possível, dizendo que ele era uma espécie de alienígenas ou qualquer coisa assim. Porém, mesmo o Twilight considerando aqui no caso é de delírio, que inclusive são bem comuns, ou ela tá simplesmente colocando a culpa da situação na qual não pode fazer nada em algo que está totalmente fora do controle dela. Então ele tá meio que utilizando aqui os seus princípios psicológicos pra cima aqui da Melinda. Então você deve estar pensando, pô, o Twilight não vai descobrir nada não, ele tá achando que é uma coisa aleatória que ela tá dizendo, ou qualquer coisa do tipo. Mas a verdade é que ele nunca descartou a possibilidade de experimentos existirem. E inclusive a primeira coisa que você faz ao bater o olho aqui na cara do Desmond é notar que ele tem uma cicatriz no cérebro. Juntando ao fato de que o Twilight é um espião, cedo ou tarde ele vai descobrir a existência de experimentos de alto nível, no caso aqui, tendo total relação com a própria Anya. Então no fim de tudo acaba ligando os fatos de que basicamente o Desmond sim consegue ler os pensamentos. Mas por hora ele mesmo diz, mas um ser humano que lê pensamentos não tem como essa coisa existir. Se uma habilidade dessas existisse, o mundo das informações secretas seria destruído até as suas raízes. Porém, eis um homem aqui que cada vez compreendo menos. Finalmente, a mãe da Anya apareceu. Basicamente lançou o capítulo novo de Spy Family, onde é mostrado a Anya ainda bebê, meio que ao lado de uma certa pessoa. Ela viu uma borboleta, só que ela não sabe falar muito bem, então ela simplesmente fala boboietinha. E é quando simplesmente a mãe dela diz, seria tão bom se a gente também pudesse voar pelo céu, né? A Anya então vira pra ela e simplesmente mete um abraço no seu vestido, dizendo mamá, ou seja, realmente é a mãe dela. E tudo isso não passava de apenas lembranças dela sonhando, inclusive o que ela tava abraçando era o Bond, que tava quase morrendo. A própria Yor vira e fala, Anya, você pode parar de estrangular o Bond enquanto Mal está acordado? O Lloyd chama a atenção dela falando, você vai ter aula amanhã, vê se não vai dormir fora da hora pra você não quebrar o seu ritmo, ok? E basicamente o capítulo termina, né, mostrando que a Yor vai fazer batata gratinada enquanto a própria Anya dança aqui, até porque ela vai conseguir o que ela mais queria. Agora o que realmente queremos saber é todo o desenvolvimento que vai ter aqui essa nova personagem do passado, no caso, até porque nós sabemos bem pouco sobre o passado da Anya, inclusive o que aconteceu com a mãe dela, pra simplesmente ela for parar aqui no orfanato e virar experimento. Enfim, tem muita coisa pra ser desenvolvida e pelo visto eles vão começar a desenvolver isso agora. E é óbvio que quando eu lançar eu vou estar trazendo aqui pra você. A mãe da Anya é uma bruxa, por isso que ela possui esses poderes de telepatia. Basicamente, nesse último capítulo lançado de Spy Family, foi mostrado aqui finalmente a mãe da Anya, pelo menos alguns traços dela. E então simplesmente não dá pra negar a similaridade dela com a Ashi, que é basicamente aqui de um mangá anterior do mesmo criador de Spy Family, chamado aqui no caso Rengoku no Ashi. Então assim, se vocês quiserem que eu traga a história, que é um único capítulo somente deste tal mangá, basicamente meio que contando aqui a história da mãe da Anya, né, possivelmente, comentem aí que eu vou estar trazendo. Mas assim, resumindo tudo, basicamente ela é uma bruxa que, assim, né, possui diversos poderes, obviamente, e o principal entre eles está simplesmente essas criaturas que voam e tal, meio que parecendo com borboletas. E então, basicamente, ela se junta aqui com esse rapaz, que nada mais é do que possivelmente também o pai da Anya, e meio que vão ter uma vida lá no sul, né, nos campos, aonde é muito quente e muitas flores desabrocham, que também parece muito similar aonde a Anya sonhou, né, onde ela lembrou, na verdade, foi lembranças que ela teve, e adivinha a referência, exatamente, aparece algumas borboletas ali, né, durante o sonho dela, onde a própria mãe dela diz seria tão bom se a gente também pudesse voar pelo céu, não é? Pra mim, olhando assim um pouco de fora, basicamente foi muito uma referência aqui a Rengoku no Ashi. E como eu disse, não tem como negar o quão parecida elas são.